Olá, professor. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sabemos o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas estamos aqui para apresentar o nosso projeto Integrador 1. Bom, o nosso sistema é o Resgate Pets Crateus, que é um sistema de gerenciamento de resgate de animais. Bom, é de conhecimento geral que o abandono e os maus tratos de animais é um crime que afeta inúmeras cidades. Aqui em Crateús, por exemplo, a falta de organização e acompanhamento desses resgates acaba dificultando o trabalho de ONGs, voluntários e até mesmo dos órgãos públicos. Muitas vezes essas ocorrências elas são divulgadas apenas em redes sociais ou grupos de mensagem, sem rastreabilidade nenhuma ou histórico de resgates, o que acaba atrasando atendimentos e deixando casos urgentes sem prioridades. Pensando nisso, o nosso projeto propõe criar um sistema para monitorar e organizar esses resgates, e nossa ideia é facilitar o trabalho de quem atua na causa, centralizando informações, permitindo registrar casos, acompanhar os status dos resgates e até gerar relatórios e estatísticas que ajudem na tomada de decisões. Nossa ideia também é apoiar o dia a dia de ONGs e protetores, buscar dar mais visibilidade ao problema e futuramente, quem sabe, incentivar a adoção responsável. Atualmente, como foi comentado, o resgate de animais abandonados ou em situação de risco ele ocorre de forma desorganizada e descentralizada. Pelo que podemos observar, muitas das ocorrências elas são relatadas apenas por redes sociais. Isso compromete a priorização de casos urgentes, a alocação eficiente de recursos e a visibilidade do trabalho realizado por ONGs e voluntários. Além disso, a falta de dados confiáveis impossibilita a formulação de políticas públicas eficazes para o controle populacional e para o bem-estar animal. Nesse contexto, há uma necessidade urgente de uma ferramenta tecnológica que permita o registro centralizado de ocorrências, o acompanhamento de resgates, a análise de dados e a geração de relatórios para diferentes perfis de usuários envolvidos na causa. Diante desse problema, acabamos selecionando alguns requisitos funcionais e não funcionais para poder solucioná-los. O sistema deve permitir o cadastro de resgates de animais, incluindo tipos de animal, data e hora do resgate, localização do resgate, o nome do responsável pelo resgate, a condição do animal e alguma observação adicional. O sistema também deve possibilitar que os dados eles sejam editados, removidos ou listados. Também deve possibilitar a filtragem e a busca de resgates por tipo de animal, data ou responsável. Também deve possibilitar anexar uma imagem do animal no registro do resgate e também a exportação da lista de resgates para um arquivo, por exemplo, em CSV ou PDF. Agora, sobre os usuários, deve também fazer o cadastro de usuários, de voluntários e responsáveis. Deve permitir que usuários façam logins utilizando usuário e senha, a edição dos dados de usuários autenticados, permitir o logout do usuário e restringir acesso às funcionalidades apenas para usuários autenticados. Agora, sobre os não funcionais, o sistema deve ter uma interface gráfica simples e intuitiva, com menus e botões claros, seguindo as leis do design que aprendemos em IHC. Deve possibilitar que informações salvas não sejam perdidas em caso de falha inesperada, como, por exemplo, o uso de salvamento automático, consumir poucos recursos de memória e processamento para funcionar em computadores modestos, e deve também ser entregue em um instalador simples e executável que não exija conexão com a internet para funcionar. Realizei também a criação desse protótipo, o protótipo de alto nível, né? Mas é uma interface bem simples e intuitiva. Aqui começa com
a tela de login, onde o usuário pode colocar usuário e senha. E caso ele não seja cadastrado, ele pode clicar aqui para cadastrar-se. E aí aqui ele pode colocar seus dados para poder realizar o cadastro. Entrando, o usuário se depara com essa interface. Aqui fica os dados do usuário, tanto nome quanto e-mail. Aqui o usuário pode pesquisar sobre o animal, sobre responsáveis, sobre voluntários e tudo mais. Aqui abre a página de voluntários, onde vai ficar disponível todos os voluntários, podendo adicionar mais. Aqui voltamos. Aqui fica disponibilizado todos os animais que foram resgatados, com nome, espécie, gênero e mais informações. Aqui ficam as estatísticas dos locais onde os animais foram resgatados e outras, as configurações e o botão de sair. Aqui pode ser registrado um novo resgate, vai abrir essa tela, onde você pode botar a espécie, voluntário, a data, quem fez a denúncia, o local, descrição, gênero, cadastro e a foto anexada do animal. Além disso, temos a lei que define o maus tratos de animais como crime, um pouco das estatísticas, uma prévia das estatísticas e o botão para ver mais sobre elas, e aqui os resgates mais recentes. Terminando aqui, o usuário pode clicar em sair, que ele é deslogado do sistema. Boa tarde, aqui que fala é a Mariana, dando continuidade às apresentações do sistema de resgate de pets em Grateús e região, né? A gente ficou basicamente com um sistema onde a gente pode realizar cadastros de pet, de resgates de pet, mas para a facilidade, né, das informações, de reunião de dados, de comparativos, etc., né? Nós tivemos uma pequena alteração nas apresentações. No caso, eu vou ficar com um tópico de abordagem, a apresentação do funcionamento do sistema, né? Foi solicitado, por exemplo, diagramas de casos de uso para ter uma visibilidade maior de como o sistema se comporta. Eu também achei pertinente, né, a apresentação de informações de diagramas de sequências, onde, em conjunto com diagramas de casos de uso, eu consigo apresentar uma visualização um pouco mais detalhada sobre como o sistema se comporta a partir das ações do usuário, né? Então, bora lá. O primeiro diagrama que eu venho apresentar aqui é o diagrama de casos de uso. É um diagrama bem simples e bem intuitivo, onde nós temos atores que interagem entre si de acordo com as funcionalidades do sistema. No caso, eu achei pertinente dizer que nós temos apenas dois atores, no caso. Nós vamos ter o próprio cliente, né, o próprio usuário do sistema de resgate de pets e o próprio banco de dados, o sistema gerenciador do banco de dados. A gente não vai ter outro agente inserido nesse contexto. No caso, nós temos funcionalidades bem simples, que são funcionalidades de cadastro de usuário, funcionalidades de login, de cadastro de resgate, de edição de resgate, de exclusão de resgate, de consulta de resgate, um ou mais resgates, no caso. A gente tem a visualização de dados, né, utilizando a lib de plot, né, do Python, para visualizar os dados mais corretamente, para fazer comparativos, etc. E nós também temos a solicitação de relatórios. No caso, as funcionalidades de cadastro de usuário e de login são bem simples. Nós temos apenas validações de formulário, né? Por exemplo, se estão ok, no caso de cadastro, se as senhas batem, se estão todos os dados preenchidos. E nós temos mensagens de padrões, né, de erro para os dois.
No caso, por exemplo, do login, usuário ser incorreto, por exemplo, cadastro, dados inválidos ou usuário já está cadastrado no sistema. Basicamente, a visão que a gente tem dos casos de uso pode ser resumida nisso aqui. Continuando, eu acho, como eu disse, que diagramas de sequência são bons para visualizar, né, como o sistema se comporta. Aqui nós temos a sequência de login, né, onde o usuário solicita o login, é feito o envio para o banco de dados do e-mail e da senha, onde é verificado se o login bate com as informações, se o login é enviado pelo usuário bate com informações que estão presentes no banco de dados. Em caso de sucesso, é retornado a mensagem de sucesso, né? E o usuário é redirecionado para a tela inicial, onde serão apresentados os PETs, os resgates, no caso, né? Em caso de falha, é retornada a mensagem de falha pertinente e o usuário permanece na tela de login. Agora temos a tela de cadastro, né? Onde também acontece na tela de login, que é feito, o usuário solicita o cadastro, é feita a validação dos formulários e é feito o envio para o banco de dados. A camada de negócio vai verificar justamente se o usuário já existe no sistema. Caso já exista, é retornada a mensagem de erro ou no caso de informações incompletas, né? Em caso de sucesso, o usuário é cadastrado no sistema, é retornada a mensagem de sucesso e o usuário é redirecionado para a tela inicial. A gente também tem a funcionalidade de visualização de gráficos, né? Onde no sistema que a gente implementou, todas as informações dos PETs, dos resgates, são feitas a partir de cada usuário, ou seja, o usuário só pode visualizar aqueles resgates que ele mesmo cadastrou. Se o usuário possui PETs cadastrados, ele pode verificar como está o gráfico, né, para fazer o comparativo, quantos gatos ou cachorros ou etc. foram resgatados em qual região, né, qual a frequência, etc. Caso não exista, é retornada a mensagem de erro e o usuário continua na tela inicial. O cadastro de pets é bem semelhante ao cadastro de usuários, então eu não achei que seria tão interessante colocar aqui. Mas ele funciona bem semelhante. São verificadas informações, né, se estão preenchidas. Caso esteja tudo nos conformes, é feito o cadastro do resgate. Não são batidas informações, por exemplo, se já foi feito aquele resgate, né? No caso, a gente não teria essa parte aqui. E por último, a gente tem a solicitação de relatórios, onde a partir das informações presentes na grid da tela, né, das quais são as informações que o usuário cadastrou no sistema, a gente pode solicitar, né, o download dessas informações em exportação para PDF. E é basicamente isso. São as funcionalidades que eu achei mais relevantes para serem apresentadas no sistema. E é isso. Muito obrigada e boa tarde. Olá, professor. Eu me chamo Arnaldo e hoje eu vou apresentar o sistema aqui desenvolvendo utilizando Python, né? O objetivo do projeto realmente é gerenciar cadastros de usuários e resgates de animais de uma forma simples e intuitiva, né? Ao longo da apresentação eu vou mostrar as tecnologias que eu usei e as principais funcionalidades do sistema na prática, né? Iniciando aqui pelo front, vou utilizar a biblioteca tkinter, né? Que é a interface gráfica padrão do Python, que é para a criação de aplicativos de desktop. Deixou muito mais simples essa criação. Permitindo criar janelas, botões, os campos de entrada, as caixas de diálogo de forma mais eficiente. Além do tkinter, eu utilizei componentes gráficos padrão, como MessageBox, para exibir essas mensagens de confirmação, né? A interface foi estruturada para ser modular, com telas separadas para login, cadastro de usuário e a tela de resgates, né? Que vai ter a listagem dos filtros e todos os botões de usabilidade, proporcionando essa facilidade, né, para o usuário. O front em si ele se integra diretamente com o back através do acesso do banco de dados, que a gente usou o SQLite, por meio de funções Python, né, que executam os comandos de SQL para salvar, editar, excluir e consultar os dados. A interação é feita só localmente, garantindo a rapidez em si, a simplicidade na comunicação. Já o back foi desenvolvido só utilizando Python e o armazenamento persistente de dados foi utilizado o banco de dados SQLite, né, o meu inicializador do SQL, do banco, e vai gravar os dados localmente em um arquivo único, que elimina a necessidade de configuração de servidores e etc. Bom, o back-end do sistema foi desenvolvido tudo em Python, com foco nessa modularização
e na facilidade, né, de manutenção e evolução futura. O armazenamento persistente dos dados foi utilizado o SQLite, né, que grava os dados localmente em um arquivo único, que elimina essa necessidade de configuração de servidores. A arquitetura do back, a lógica de negócio implementada, abrange a validação de dados no cadastro do usuário, o controle de acesso via autenticação de usuários e a operação de CRUD mesmo, né? A aplicação é desktop, o banco de dados é local, está local e toda a comunicação entre o front e o back ocorre via chamadas diretas das próprias funções Python, né? Que executam comandos SQL no SQLite e retornam resultados para a interface, né? Inicializando aqui. Bom, professor, rodando aqui de forma prática, apresentando de forma prática o programa. Interface bem simples, a tela do login de usuário. Primeira situação, cadastro novo usuário. Como eu já tenho um e-mail cadastrado, Filgo não filho, já temos a primeira verificação de usuário. Não, o e-mail já está cadastrado, então não é possível criar. Podemos criar outros usuários, né? Com o meu cadastro já existente. Conseguimos logar e ver os meus lançamentos de resgates, né? Então temos aqui, primeiramente, no dashboard principal, podemos adicionar um novo resgate, né? Cadastrando aqui, por exemplo, um cão, na data, um horário mais cedo de hoje, na data de hoje, né? Localização, vamos colocar aqui os dois, a responsável Arnaldo. Condição normal bem e sem observações. Recarregando nossa pasta aqui, nós vamos ter nosso lançamento de dados, né? A opção no lançamento do resgate, podemos editar, como eu errei aqui a data e a hora. Já podemos atualizar, podemos editar nossos registros, né? Aplicar filtros, por exemplo, na raça do animal, sendo o tipo. Na localização deles, né? De onde os resgates ocorreram. E por responsável também. Um programa dashboard simples, né? Adicionar novo resgate, editar, podemos excluir. Temos um resgate repetido aqui, podemos excluir esse último. Aplicar nossos feeds, exportar para PDF e demonstração de gráfico. Aqui podemos ver por localidade quais foram a maior quantidade de resgate, podendo concentrar as rondas de verificação de animais nesses locais, né? De forma bem simples e didática, para ser uma ferramenta que não dificulte, apenas facilite a adequação desses dados, né? A permanência desses dados, e podendo expor eles em apresentações externas de rever podendo expor ele em situações de reuniões em que seja necessário apresentar esses dados de resgate, né? A apresentação prática do trabalho seria isso. Olá, professor, e quem mais estiver assistindo esse vídeo. Agora eu vou explicar a minha parte do trabalho, que é a parte de testes. Eu fiz tanto testes manuais como automatizados. Então, antes de vir aqui para o projeto que eu criei para os testes automatizados, eu queria mostrar logo os testes manuais que eu fiz. No total, foram 18 cenários de teste e alguns bem específicos, então eu não automatizei todos. Começando aqui pelo cadastro de usuário com sucesso, seria o fluxo inicial, porque para você acessar a aplicação, você precisa primeiro fazer um cadastro. Então, essa é a tela inicial, você vem aqui em cadastrar novo usuário, preenche os dados, clica em cadastrar e pronto. O usuário deve ser criado com um sucesso. E foi isso que aconteceu, então tá aqui verdinho. Então, quando o título, né, o cenário de teste, esse CT é cenário de teste, tiver verde é porque o cenário passou. E quando estiver vermelho é porque ele não passou. E tá aqui o segundo cenário, ele não passou, porque seria tentar realizar um cadastro com e-mail inválido, que seria o quê? Aqui no formulário de e-mail, a gente enviar um texto que não seja um e-mail, né? Pode ver aqui que eu coloquei teste, e teste não é um e-mail, ele não tem arroba, não tem nenhuma extensão, e o usuário foi cadastrado com sucesso. Então, nesses casos que deram errado, eu coloquei aqui uma observação, dizendo, né, o que poderia acontecer, né, o comportamento que seria esperado. Em seguida, a gente tem aqui, tentar cadastrar um usuário sem preencher os campos do formulário, que não deve ser possível, e, de fato, não foi possível. Então, eu deixei só mais uma observação, que é mais para melhorar, né, a experiência do usuário. Descendo um pouco mais no 4, tipo, duplicação de cadastro, né, que seria... por exemplo, já tem esse cadastro, com esse e-mail eu vou lá e cadastro novamente. Então, tem que dar esse erro e está correto. Login com usuários corretos, com os dados corretos.
e foi efetuado com sucesso. Tentar realizar login com o e-mail inválido. Esse é mais uma consequência daquele cadastro que a gente fez com o e-mail inválido. Então, mesmo sendo consequência, aqui nesse input deveria haver uma verificação. Por exemplo, pode ver que aqui está sem a extensão, então já poderia deixar a caixa vermelha e mostrar uma mensagem embaixo, informando que o e-mail é inválido. Daí eu deixei aqui essa observação. Tentar realizar o login sem preencher os campos do formulário, que está ok. Deixei outra observação. Informar as credenciais incorretas no login, está ok. Aqui não tive nada a acrescentar. Criar um novo resgate, também está ok. Mas eu coloquei o ponto de que, quando você cadastra um novo resgate, ele não aparece automaticamente. Você queria aqui em salvar, e a tela que aparece é essa. Então não tem nenhum registro, e você precisa clicar em recarregar. Daí quando você clica, ele aparece. Então eu acho que isso poderia ser feito automaticamente. Tentar criar um resgate sem preencher os campos do formulário, que não deve ser possível. Também passou, aqui não tive nada a acrescentar. Editar um resgate. Seria o mesmo ponto, né, da criação do cadastro, que a gente precisa clicar em recarregar para as alterações persistirem. Aqui em excluir resgate não tive nenhum ponto a acrescentar, inclusive aqui quando você clica em excluir, ele exclui automaticamente, você não precisa recarregar. Então aqui eu não coloquei nada. O único ponto seria que aqui você clica em excluir, ele já exclui diretamente, tipo, sem nenhuma caixa de confirmação nem nada. Então acho que seria interessante ter esse caso. Daí aqui tem o tentar exportar um PDF sem registros de resgate. Na minha validação, né, creio que não seria necessário, então não deveria ser possível. Por quê? O arquivo que está sendo baixado é esse, sem nenhum dado, somente com cabeçalho. Então, para mim, não deveria estar sendo instalado. Daí, tentar importar um PDF com registros, está exportando, né, corretamente aqui, os registros todos corretos, iguais aos que estão aqui. Aplicar os filtros, aqui eu fiz para cada um, separadamente, tem para tipo, localização e responsável, e os 3 passaram. E aqui tem tentar acessar o gráfico, né, quando você pega aqui, você cria registro de resgate, né, a gente criou esse gráfico, que é a quantidade de casos por localização, que seria a quantidade de resgates em cada localização, por exemplo, cidade, que aqui no caso coloquei Crateús e Ipaporanga. E foram esses os testes manuais que eu fiz, agora seguindo aqui para o projeto de automatização. Aqui tem o README, explicando, né, aqui a estrutura do projeto, os pré-requisitos e como que você faz para configurar o ambiente e depois para rodar os testes. Então, você faz toda essa parte de configuração e instalar os requirements, que seria justamente o PyTest. É só você rodar esse comando que ele já instala. E aqui seria executar o PyTest. Só abrir o terminal depois que instalar ele e rodar. Daí aqui, você pode executar por testes específicos, inclusive você pode colocar endpoints, caso queira ver de um por um. E aqui a gente tem, né, os casos de teste que eu fiz. Então, e a estrutura dos testes. Eu usei a mesma estrutura que eu usei aqui, né, nos testes manuais, que é arrange, act e assert, que seria nada mais do que esse arrange, a preparação do ambiente, o act, a execução da funcionalidade, o que eu quero testar, e o assert, a verificação dos resultados, que seria o que eu espero. Então, vindo agora aqui para os testes, a gente tem aqui esse teste alpha e teste resgates. Eu vou começar por esse teste alpha. Aqui começa com esse arrange inicial, ele é comum para todos, que seria, se não existir a tabela de usuários, ele vai e cria. Caso você não tenha configurado, né, o projeto antes de rodar, o nosso, tipo, o projeto mesmo aqui, se você não tiver configurado ele, não tiver criado o banco e quiser rodar direto os testes, então vai dar certo. Daí aqui a gente tem teste de cadastro de usuário com sucesso, a gente faz o arrange aqui, que seria a coleta de dados, depois o act, que seria inserir esses dados na tabela de usuário, e depois o assert, que seria aqui, a gente tem 2 assets, que o usuário não é vazio, e depois que o usuário 1, que no caso aqui ele vai ser o primeiro, né, da tabela, então vai ser teste Silva, que é justamente esse usuário que eu passei. Daí aqui, teste de cadastro de usuário com e-mail inválido. Esse teste foi o que não passou, mas eu achei interessante colocar ele aqui, porque é importante ter essa verificação aqui. Então eu coloquei, seria teste Silva, e-mail inválido, que aqui, ó, vocês podem ver que não tem nenhuma extensão, não tem @gmail, @hotmail, nem nada. Então ele valida aqui com essa expressão regular, e em seguida, ó, ele dá esse erro. Então, é isso. Esse assert é que o e-mail informado é inválido, e a gente não tem isso, né? Então esse cenário aqui é o único que está falhando aqui no projeto. Em seguida, a gente tem esse teste de cadastro com o usuário com campos vazios. Aqui a gente passa os dados do usuário todos vazios. E em seguida, a gente tenta inserir esses dados. O que acontece? Dá esse erro, not null constraint failed, que seria, no caso, para esses três campos, tanto nome, e-mail e senha, porque os 3 são obrigatórios na criação de usuário. Daí aqui, no teste do e-mail duplicado, seria você já criar um e depois criar novamente. Esse aqui, que foi criado primeiramente, está no arrange, se você notar, e aqui ele já está no act. Então seria você já inserir uma vez na configuração e vai tentar inserir de novo. E aqui o erro que vai dar é que esse unique constraint, que seria esse e-mail. O e-mail aqui ele é único, então você não pode criar 2 registros para o mesmo e-mail, que é aquele mesmo teste manual que eu coloquei. Que o teste de login de usuário com sucesso é basicamente você cadastrar aqui e depois tentar logar com o usuário, com o e-mail e a senha. Daí aqui, teste de login de credenciais inválidas, que é justamente você tentar inserir aqui os dados do usuário de uma forma e depois inserir aqui as credenciais de maneira incorreta. Então, ele vai dar esse assert usuário is null. Por quê? Porque essa não é a senha desse usuário. Então, esse é o assert que eu coloquei. E com isso foram esses os testes de autenticação, né, do usuário, autenticação e login. Agora a gente vem para o de resgate. Eu só coloquei 3. Aqui também tem a tabela, as 2 tabelas, tanto de usuário como de resgate, caso elas não estejam criadas.
E aqui ele insere os usuários de teste, né? Porque a gente tem essa chave estrangeira aqui em resgates do usuário. Então a gente precisa criar ao menos um usuário de teste. Em seguida, a gente vem aqui para o teste de cadastro de resgate com sucesso, que seria basicamente o cadastro de resgate com sucesso, né? Então você vem aqui a gente configura, você primeiro tem que pegar o usuário, né? Seria aqui meio que o login desse usuário. Ele vai pegar aqui, já foi criado, então aqui ele efetua o login. Em seguida, ele dá o arranjo aqui nos dados do resgate, né? Aquele formulário que tem. E aqui o ACT, que ele insere esses dados aqui. Daí o asset é que o resgate não vai ser vazio, porque ele acabou de ser criado com esses dados, e que o resgate 1, ou seja, esse 1 aqui, se refere ao tipo. Então o tipo vai ser cachorro. Em seguida, a gente tem esse teste, cadastro e resgate de campos vazios, que é aquele mesmo do formulário de autenticação, tentar passar esses campos vazios, inserir com os campos vazios, e aqui note no constraint failed, é o mesmo erro. Daí aqui tentar buscar resgates do usuário, seria aqui você logar, pegar aqui os dados que você quer inserir, depois você insere, isso tudo ainda no arrange, e aqui o act seria selecionar os resgates desse usuário, que seria o quê? Justamente aquela tela inicial, quando você faz login, é para exibir somente os resgates do seu usuário. Então, esse é o teste. E aqui o length vai ser igual a 1, porque a gente só inseriu um registro, que esse resgate 01, que seria justamente o tipo, seria o cachorro. E com isso eu finalizo os testes automatizados, e eu espero que tenha ficado bem explicado. Qualquer dúvida, o README está bastante explicado, e é isso. Muito obrigada.